muito bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você os temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é diabetes, uma pandemia silenciosa. Por que os casos de diabetes vêm aumentando rapidamente pelo mundo? Quais são os comportamentos que favorecem o desenvolvimento da doença? Qual é a estrutura para o atendimento dos pacientes pelo SUS? Quais são os riscos para quem não adere ao tratamento? Como a pandemia de coronavírus afetou os diabéticos? Nós vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Domingos Malherbe, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e doutor em endocrinologia pela FMUSP. Tudo bem, Dr. Domingos? Bom dia, Marina. Muito bom dia a todos, você e a sua equipe. É uma satisfação estar aqui e aproveito para agradecer a oportunidade a você, a sua equipe e a Bion de participar dessa entrevista. Bom, de acordo com a Federação Internacional do Diabetes, mais de 420 milhões de pessoas têm a doença em todo o mundo. Mas as estimativas prevêem que esse total deverá chegar a mais de 600 milhões em até 2 décadas. É um crescimento gigantesco. De acordo com a entidade, as mortes causadas pelo diabetes superam as por HIV e por câncer de mama somadas. Se os sintomas iniciais são fome e sede excessivas, as complicações a longo prazo podem ser devastadoras. Então eu queria saber, Dr. Domingos, por que, na sua opinião, os números de casos vêm crescendo tanto? Sim, Marina, nós consideramos o diabetes hoje como uma doença realmente epidêmica, ou na verdade pandêmica, não é? É uma epidemia silenciosa e todos estamos muito acostumados a ouvir esse termo epidemia e pandemia para doenças infecciosas, como, por exemplo, nós estamos tendo agora na infecção pelo coronavírus. Mas existe um processo que nós chamamos de transição epidemiológica, no qual as doenças infecciosas, hoje em dia, elas são controláveis e deu margem ao crescimento das assim chamadas doenças não transmissíveis, doenças crônicas não transmissíveis, dentre as quais o diabetes. Esses números que você forneceu são números internacionais, mas dentro do nosso país aqui, que é o nosso foco de maior interesse, é o foco da Sociedade Brasileira de Diabetes, obviamente nós temos um ramo internacional, mas todos os esforços são focalizados para a questão aqui brasileira. São 160 milhões de pessoas, são 16 milhões de pessoas, né? Então não é pouca gente, isso é um contingente muito grande que afeta as pessoas na sua saúde. Como você disse, as complicações podem ser devastadoras, elas afetam muito a qualidade de vida do indivíduo, afetam muito a quantidade de vida com qualidade e também a finitude da vida. Um indivíduo com diabetes que não se controla, ele tem um encurtamento na sua expectativa de vida aí da ordem de 10 a 15 anos. Mas o grande problema, na verdade, é o impacto econômico que o manejo do diabetes e das complicações exige de todos os governos. Não estamos falando aqui só do governo brasileiro, mas é um problema de saúde, de economia da saúde no mundo todo. Nem potências econômicas como os Estados Unidos têm como acomodar isso no seu orçamento de saúde. Então, é um alerta que todos nós temos que ter agora, porque com esse crescimento exponencial, o custo vai ficar algo inviável para todos os governos. É uma área de economia de saúde muito forte. Por que cresce tanto? Como qualquer doença crônica, existe um fator genético e um fator ambiental. Então, o indivíduo que tem diabetes, o mecanismo da doença pressupõe
um defeito na produção de insulina pelo pâncreas, pelo aparelho produtor de insulina que fica no pâncreas, é uma pequena parte do pâncreas. O pâncreas é um aparelho, é um sistema, um órgão que a função 90% é digestiva, produzir sucos digestivos. Mais ou menos 10% do pâncreas alberga aquelas ilhotas que nós chamamos pancreáticas, que são células especializadas em produzir hormônios de acordo com determinadas necessidades e que são captadas, essas necessidades, pelo corpo através do sistema nervoso e do próprio aparelho digestivo. Então, o indivíduo tem um mecanismo de produção de insulina muito eficiente, muito rápido. Na hora em que ele vai pensar em comida, da frente a um prato, nem comeu ainda, a insulina já está sendo produzida, né? E ela segue uma curva de produção dependendo da presença ou não de alimento no aparelho digestivo. A hora que tem comida, produz insulina. A hora que não tem, deixa de produzir, porque a insulina ela serve para colocar a glicose dentro das células para que ela seja metabolizada. Se nós tivermos insulina numa hora imprópria, onde não tem alimento, o indivíduo vai ter uma hipoglicemia. E se nós tivermos uma quantidade de insulina insuficiente na hora em que o alimento está dentro do aparelho digestivo, ele vai ter uma hiperglicemia, a glicemia vai subir demais. No indivíduo que não tem diabetes, essa faixa de variação ela vai de 70 a 80, não menos que 70, até 130, 140, não mais que 140. Então existe todo um sistema orgânico muito zeloso para manter a taxa de glicemia nesses valores, 70 a 140. No diabetes, esse sistema não ocorre eficientemente e ele não dá conta de controlar as subidas da glicemia. Então, o indivíduo sobe a glicemia para níveis de 200, 250, 300 e assim por diante. O mecanismo principal é um defeito no mecanismo de produção de insulina por essas células do pâncreas, que eu disse, e no qual pode haver um retardo, simplesmente uma questão de tempo de produção. O indivíduo pode até produzir muita insulina, mas num tempo defasado em relação à presença do alimento no aparelho digestivo, ou pode haver uma questão quantitativa mesmo, ele produz insulina insuficiente para dar conta daquele alimento que está chegando. Essa é uma faceta do problema. Existe uma outra faceta, que é o que a gente chama de resistência à insulina, ou seja, a insulina ela é produzida, só que existe uma barreira na atuação dessa insulina ao nível do tecido. Então, os tecidos que respondem à insulina são o fígado, o músculo, os órgãos em geral, o rim, e para que haja esse sinal metabólico da insulina, precisa haver um receptor na célula desse tecido que reconhece a insulina e que faz o trabalho que deve ser feito dentro da célula no sentido de metabolizar aquela glicose. Então, às vezes, o defeito, ou na maioria das vezes, na verdade, ele não está na produção de insulina, mas sim na ação da insulina nos órgãos-alvo, como nós chamamos, principalmente o fígado e o músculo. Então, a somatória desses dois efeitos, quer dizer, um retardo ou uma quantidade insuficiente de insulina produzida por um defeito genético e um bloqueio na ação da insulina nos tecidos-alvo, também por defeito genético, essa somatória é o que produz 90% dos casos de diabetes. Nessa sua explicação, eu amei entender o corpo humano, que somos uma máquina perfeita, né? É incrível o que a gente faz e não sabemos o que estamos fazendo. Mas quando eu vejo esses números e uma projeção mundial, né, de 420 milhões para 600 milhões de pessoas, eu fico imaginando que tenham causas no estilo de vida, na alimentação, até, por exemplo, num crescimento econômico que pode ter mexido com a nossa alimentação também, que venha interferir e causar esse aumento. Porque não é todo mundo, de repente, geneticamente passou a ter isso, mas eu acho que a gente está causando isso pra gente, não, doutor? Exatamente. Esses fatores que dependem de influências genéticas, como eu falei, quer dizer, retardo na produção de insulina e bloqueio na ação da insulina,
são os fatores médicos, né, propriamente ditos, os fatores que dependem do mecanismo da doença. Agora, como toda doença crônica, existem os fatores genéticos e os fatores ambientais, né? Então, vamos dar um exemplo assim mais claro no coronavírus. É um vírus super infectante, agressivo, que pode dar muitas manifestações graves, a maioria não é grave, mas quando se agrava pode ser muito grave. Mas tem os fatores ambientais. Os fatores ambientais são aglomeração, distanciamento insuficiente, falta de higienização. Eles ajudam a formar a doença, tá? A pessoa, para pegar o coronavírus, ela tem que ter uma carga viral, tem que ter uma suscetibilidade, e aí entra o fator ambiental. Na doença crônica, que não é infecciosa, esses fatores ambientais são muito importantes. No caso do diabetes, primeiro fator ambiental importante é a idade da pessoa. Nós temos incidência de diabetes pequena, do diabetes tipo 2, aquele mais comum, o que é 90% dos casos de diabetes. Ela é uma incidência pequena na faixa etária entre 30 e 40 anos, e se nós formos analisar a faixa etária de 60 a 70 anos, ela é 2 ou 3 vezes maior do que aquela na faixa etária mais jovem. Por quê? O indivíduo que tem uma carga genética, que explica aqueles dois fenômenos da produção e da resistência à insulina, quanto mais tempo ele vive, mais tempo ele fica exposto a essa carga genética. Daí o efeito de idade, o envelhecimento. Com o envelhecimento populacional, a expectativa de vida muito maior que nós temos aí nos últimos 100 anos, 50 anos, então já tem aí uma grande explicação o porquê da pandemia atual. O indivíduo, antigamente, ele tinha uma expectativa de vida, até há 50 anos atrás, de 50 e poucos anos, 60 anos já era considerado idoso, né? Hoje, nós temos expectativa de vida na faixa dos 70 e poucos anos, em alguns países até 80 anos. Inclusive, hoje, 60 anos não é idoso mais, o indivíduo está no auge da sua produção. Então, esse aumento na expectativa de vida, ele acabou aumentando muito a incidência do diabetes tipo 2, porque justamente existe um tempo de exposição maior a essa genética. O outro grande fator de risco ambiental, assim por diante, é a obesidade. E aí nós vamos entrar nesse estilo de vida ao qual você se referiu. A obesidade é um elemento importantíssimo naquele ramo que eu me referi da resistência à insulina. Quanto mais obesidade o indivíduo tem, quanto maior a quantidade de tecido gorduroso, maior a resistência para a insulina agir. De modo que, se o indivíduo tiver um pequeno defeito na produção de insulina, que nem se manifestaria se ele fosse magro, daria perfeitamente para rodar o metabolismo. Se esse indivíduo ganhar peso, aquela quantidade de insulina que ele tem pode não ser suficiente, porque ele tem uma resistência maior. Então, ele pode desencadear o diabetes. E nós sabemos hoje que, na verdade, a pandemia propriamente dita é de obesidade. Aqui no Brasil, a obesidade aumentou 3 vezes na última década, né? Nós temos 3 vezes mais pessoas com sobrepeso e obesidade na população hoje. E crianças, né, doutor? Exatamente, entra o estilo de vida. As crianças antes brincavam na rua, hoje elas ficam na tela, tem controle remoto, tem uma carga de propaganda enorme nas programações infantis para alimentos inadequados, cheios de calorias, ultraprocessados, como nós falamos. O indivíduo entra na idade adulta eu quero dizer na hora que o indivíduo entra na faculdade, 18, 19 anos, ele já começa a enfrentar competição para todo lado. Então, hoje em dia, nós todos corremos atrás do tempo. As 24 horas ficaram pequenas para o que se nos apresenta. Todos nós temos, digamos, preocupação em relação à previdência, o que vai ser a hora que eu não puder trabalhar, eu não quero passar uma velhice pobre, então ele procura
de qualquer forma, se capitalizar e trabalhar o quanto pode, e muitas vezes além do que pode. Então, dorme pouco, corre muito, nível de adrenalina muito alto. Isto é o que está por trás do tal chamado estilo de vida moderno, estilo de vida ocidental, que foi capaz, inclusive, de aumentar a incidência de diabetes em populações que tinham incidência muito baixa, como, por exemplo, os orientais, como, por exemplo, determinadas populações indígenas, na medida em que se ocidentalizam e que passam a comer as alimentações que os ocidentais comem e viver um estilo de vida mais competitivo, eles passam a engordar. E engordando é uma porta aberta para o diabetes. Então, isso mais ou menos explica essa explosão de casos. Não, perfeito, perfeito. E é triste ver, né, que achamos que estamos fazendo um movimento positivo, trabalhando, criando, ocupando o nosso tempo, quando a gente está esquecendo de cuidar do próprio corpo, esquecendo da alimentação adequada, fica parecendo só papo de médico, né, doutor? Mas quando a gente tem que ir no médico e descobre que a nossa atitude, nosso estilo de vida acabaram causando isso muitas das vezes, né, aí já está um pouquinho tarde para começar a se preocupar. Por isso, você que está ouvindo... Uma coisa leva a outra, desculpa te interromper, mas, imagina. Por exemplo, o indivíduo que está trabalhando demais, tem uma carga pesada, ele não tem tempo de fazer exercício, por exemplo. Exato. E o sedentarismo é um outro desses fatores ambientais que eu vinha falando. E a pandemia não está ajudando muito. Essa pausa que a gente está fazendo em casa é muito importante, mas isso não é desculpa, porque também dá para fazer exercício. Agora, doutor, deixa eu te puxar para um outro assunto, que já que o diabetes é um problema de saúde pública no Brasil, né? Só este ano, o Ministério da Saúde previa investir 400 milhões de reais em medicamentos para doenças no SUS. Mas além dos remédios, existe toda uma estrutura necessária para atender os pacientes. E eu queria entender um pouco dessa estrutura, doutor. A aprovação de um medicamento é um pequeno item desse mecanismo que faz o remédio chegar onde precisa, que é o paciente, né? E é o paciente na ponta, como nós chamamos. O Brasil tem quase 6 mil municípios, 5.700, 5.800. Então, a cadeia para você tomar uma decisão centralizada no Ministério da Saúde, normativa, tal remédio tem um custo efetivo positivo, então o Ministério da Saúde vai ter um recurso disponibilizado para isso, porque lá na frente nós vamos evitar de gastar um dinheiro com coisas mais complexas que decorrem do não atendimento dessa medicação, por exemplo. Exemplificando, se você cuidar bem do diabetes, tiver as glicemias controladas, um tempo para fazer exercício, uma educação para saber o que precisa, você vai prevenir problemas renais, por exemplo, que vão acabar, em última análise, desembocando na necessidade de diálise, tá? O custo de um tratamento de diálise durante 1 ano, 2, 3, é muito maior do que se você fornecer uma medicação hoje para o paciente que impeça ele de ter essa evolução em relação à diálise. Então, isso é o que a gente chama de custo-efetividade. Todos os processos de incorporação de novos remédios e novas tecnologias pelo Ministério da Saúde passam por um processo bastante rígido de análise de custo-benefício, e as sociedades científicas participam ativamente desse processo, instrumentalizando os gestores do Ministério com as informações científicas disponíveis, não só ciência médica, como também de economia da saúde, como eu disse, que é uma área muito importante hoje. Uma vez incorporado, ele entra num processo que começa a ter aquele que a gente chama de capilarização daquele processo. Ele passa para as secretarias estaduais da saúde, e cada Secretaria Estadual da Saúde tem o seu guarda-chuva de secretarias municipais da saúde, gerindo todos os níveis da rede de atenção médica, que é o nível básico, primário, aquele que está lá no posto de saúde, perto da casa do paciente, depois o nível secundário, que já aborda problemas um pouco mais complexos, especializados, e o nível terciário, que são os hospitais de alta complexidade. Então, voltando ao nosso exemplo,
O remédio que deve chegar lá na ponta para o paciente com diabetes, ele deve chegar no posto da atenção primária. Se ele não tiver a prevenção primária, como nós chamamos, quer dizer, ele vai controlar bem o diabetes e evitar de ter a complicação. E isto falha, ele vai passar por um nível de complexidade secundária, ele vai ter uma doença renal que tem que ser manejada por um especialista. E se essa prevenção terciária falhar, nós vamos ter o indivíduo fazendo diálise num hospital de alta complexidade. Essa é a hierarquia que nós temos hoje no Sistema Único de Saúde, que é fantástico, é um dos melhores sistemas do mundo, tá? Se falhar a rede primária, nós vamos ter uma sobrecarga na rede secundária e na terciária, que é o que acontece hoje. E por que falha na rede primária? Porque falha esse processo todo de capilarização das tecnologias incorporadas ao Ministério da Saúde, às vezes por processos logísticos, por processos burocráticos, e falta também a capacitação da rede básica, porque nós sabemos que para cuidar de diabetes não precisa ter um médico, não basta ter um médico, nós temos que ter uma equipe de saúde na rede básica que tenha a enfermeira que cuida do diabetes, que tenha nutricionista que orienta o paciente, que tenha um educador físico que incentiva o paciente e instrui ele como fazer o exercício, enfim, é toda uma equipe, e a rede básica não tem essa equipe, porque isso é uma coisa que custa, embora vá economizar dinheiro lá na frente, mas é aquela questão do cobertor curto, se você cobre o pé, você descobre a cabeça, né? De todo jeito, né, doutor? Uma vez que você investe em prevenção, prevenir é sempre mais barato, né? O duro é que para prevenir você tem que investir já, tem que colocar agora, né? Agora, doutor, os pacientes que não aderem ao tratamento corretamente, porque tem particularidades para cada paciente, que pode envolver a medicação, uma picada, monitoramento, a alimentação, o exercício, e se você não aderir completamente ao tratamento de forma certinha, você pode sofrer consequências. Queria falar um pouquinho sobre essas consequências. A questão de adesão é uma questão simplesmente de disponibilidade do indivíduo para fazer aquilo que precisa, tá? Ninguém questiona a necessidade de escovar o dente de manhã, escovar seus dentes. Todo mundo sabe que é bom escovar os dentes porque você faz a higiene, você previne doença odontológica e você tem uma questão até de social, de higiene que não pode faltar. Agora, no diabetes, você imagina que isso é multiplicado por um fator X. O indivíduo tem que gastar um tempo, aquele tempo de 5 minutos que ele gasta para escovar o dente e cumprir essa tarefa, ele tem que incluir isso. O tempo para fazer o exercício físico, o tempo para cuidar da alimentação, que depende já desde a compra no supermercado até a preparação em casa. Então, ele tem que ter uma condição de fazer isso direito. Ele tem que ter um tempo para ter acesso ao medicamento, para tomar o medicamento. Enfim, se você for somando todos esses tempos, ele acaba tendo que investir, digamos, 1 hora por dia nesse cuidado com diabetes, 1 hora ou até mais, dependendo até do exercício que ele faça. Essas coisas são medicamentos, exercício é remédio, né? Alimentação é remédio. O indivíduo que não tem tempo para se exercitar, fica sedentário em frente a uma tela sentado o dia inteiro. O indivíduo que não tem tempo para se alimentar direito e pede um sanduíche, vai num fast food ou come um envelope de salgadinhos. Isso ele está falhando nessa área. Então, o mais fácil é tomar um remédio. Engolir um comprimido, você gasta 30 segundos para fazer isso. Mas só o remédio em diabetes não é suficiente. Nós precisamos ter todo esse processo daquilo que a gente chama de tratamento não farmacológico. Vou repetir essa frase para as pessoas ficarem atentas. Isso tem que entrar na cabeça de quem está ouvindo. Querido ouvinte, só o remédio não é suficiente. É preciso aderir ao tratamento como um todo, doutor. E as pessoas acabam não aderindo, em primeiro lugar, porque toma tempo. E tempo hoje é um produto, é uma commodity muito valiosa. E segundo,
porque pode até ser chato, digamos assim, né? Não é todo mundo que tem aquele pendor para fazer exercício. Tem gente que adora, eu adoro fazer exercício, né? Eu me sinto bem, mas não são todos. As pessoas, às vezes, elas podem ter modalidades de exercício que tomam mais tempo ainda. Então, o indivíduo não gosta de pedalar, não gosta de caminhar, não gosta de dar um trote, uma corrida, mas ele gosta de dançar, ele gosta de nadar. Só que o tempo é maior. Para ele dançar, ele tem que ir no lugar, ele tem que ter hora marcada. Para nadar, ele tem que ter uma piscina. Depois ele tem que, principalmente no caso das mulheres, cuidar do cabelo, porque o cloro agride e assim por diante. Então, é uma questão de adaptação àquilo que necessita. Se o indivíduo faz tudo bonitinho, qual é a finalidade disso? Ele vai ter não só a glicemia controlada, porque todas essas coisas que nós estamos falando aqui, exercício, alimentação, tranquilidade mental em algum grau, tanto quanto seja possível, a falta disso é tóxica para o sistema que produz insulina e que controla a glicemia, que eu me referi no começo da nossa conversa. Todos esses são fatores que, quando não estão presentes, tendem a produzir hiperglicemia naquele indivíduo que tem o defeito nesse mecanismo que eu descrevi de regulação da glicemia. Então, a glicemia vai aumentando, o indivíduo não percebe. Como eu falei, a glicemia normal é de 70 a 140, mas se o indivíduo tiver 200 de glicemia, ele não vai ter sintomas, geralmente não tem sintoma nenhum. Mais ou menos a conta que nós fazemos, metade das pessoas que têm diabetes não o sabem, tá? Eles só ficam sabendo fazendo um check-up ou porque algum médico pediu um exame de glicemia e é detectado aquilo. Então, a estatística é essa, 40 a 50% dos indivíduos que estão com diabetes hoje não têm o diagnóstico. Só que, apesar de ser assintomático, eles produzem um grau de intoxicação dos tecidos. O tecido cerebral, ou tecido cardíaco, ou tecido do olho, que foi feito pela natureza para funcionar com faixas de glicose entre 70 e 140. Se ele for exposto durante o tempo prolongado a um grau de 200, em média, ele vai se caramelizar, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Aquela hiperglicemia, aquele excesso de glicose, ele acaba sendo incubado no tecido e produz uma real caramelização. As proteínas desse tecido vão ser impregnadas de glicose e esse tecido vai funcionar mal. E o senhor citou aí o cérebro, o coração, então por isso que a gente pode ter acidente vascular cerebral, infarto, falência renal, cegueira. Agora, não entendo por que da amputação de membros, porque acontece essa caramelização também na parte vascular e por que tanto nos pés? A questão dos pés é um misto de caramelização dos vasos, dos pequenos capilares que nutrem os tecidos periféricos. Então, nós temos, por exemplo, tomando o caso do pé, pele, tecido subcutâneo, até o esqueleto, os ossos do pé, todos dependem de pequenos vasos para ter a nutrição adequada, para chegar ao sangue. E os nervos também, que também são caramelizados. Então, se um nervo é caramelizado ou glicado, né, o termo técnico é glicado em excesso, ou glicosilado, né? Uma saturação excessiva de glicose na proteína dos nervos. Ele tem dificuldade na condução dos estímulos. Se um vaso é glicolizado ou glicado, ele vai ter dificuldade no fluxo sanguíneo. Cada tecido que é exposto a uma quantidade muito alta de açúcar, ele vai ter disfunção naquela função para a qual ele foi feito. Eu posso fazer um paralelo para ver se eu estou correta e ajudar as pessoas a entenderem ainda mais, porque o senhor está dando uma aula e muito obrigada. Então eu fico imaginando aquela vez que você foi fazer a calda do pudim, que você pegou o açúcar, derreteu o açúcar e aí depois ele endurece. Eu fiquei imaginando enquanto o senhor falou isso, é isso. Então você imagina isso tapando as suas veias ou tomando o espaço das suas veias, do pé, dos seus vasos. Exatamente. E aí não consegue passar, não tendo sangue ali, como é que faz? Morre o dedo. Morre o tecido. Então, tá certo isso? Exatamente. E no caso dos pés,
você tem esse processo nos nervos dos pés, só que aí não é uma questão de fluxo sanguíneo que fica prejudicado, é a função do nervo, que é conduzir um estímulo, tá? Então o indivíduo pode, por exemplo, pisar num prego pontiagudo. Tem um nervo no pé que avisa o paciente que está doendo, ele tira o pé, certo? O indivíduo com esse nervo caramelizado ou glicado, ele pode não ter esse estímulo. Você prejudica a sensibilidade e a dor do indivíduo. Ele pisa no prego, não percebe que pisou, fura o dedo e entra uma infecção por ali, tá? Então, essa questão da sensibilidade prejudicada porque o nervo está hipersaturado de glicose e mais a falta de circulação porque o pequeno vaso está hipersaturado de glicose e não consegue veicular o sangue, essa associação é que acaba causando a facilidade para machucar o pé e a dificuldade para cicatrizar, porque a cicatrização depende do fluxo sanguíneo. Ai, doutor Domingos, eu finalmente entendi. O senhor é demais, adorei essa explicação. Adorei. Porque a gente ouve falar, mas nunca entende de fato o mecanismo. Então, eu finalmente entendi e eu nunca mais vou esquecer da caramelização. Certo. Muito obrigado. Olha, doutor Domingos, mas eu queria entender agora como é que a pandemia do coronavírus tem afetado a vida de quem tem diabetes, visto até porque a doença é um fator de risco, né, para o agravamento da Covid-19. Sim, é bom também a gente deixar claro o seguinte, que o diabetes, ele é fator de risco, ou seja, o fator de risco é o seguinte, a pessoa que tem aquela condição tem um risco maior que o risco populacional, digamos, tá? Mas é só quando o diabetes está descontrolado. Tá? Um indivíduo que está com as glicemias em ordem, bonitinhas, dentro daquela faixa de 70 a 140, 150, tá? A gente tem um parâmetro que chama, um exame de laboratório, chama hemoglobina glicada, que é justamente um parâmetro que mostra esse grau de caramelização. Tá? A hemoglobina é uma proteína que está no sangue, ela serve para carregar oxigênio, mas é uma proteína. Se houver excesso de açúcar, ela fica hipersaturada, tá? Então, nós temos uma porcentagem dessa hemoglobina glicada normal no sangue, que é da faixa de 5,5% no indivíduo que não tem diabetes. No indivíduo que tem diabetes absolutamente descontrolado e por tempo longo, a vantagem desse exame é que ele tem uma informação do que aconteceu com o ambiente interno do sangue, da hipersaturação de glicose. Ele dá ideia durante 60 a 90 dias, o que aconteceu nos últimos 60 a 90 dias. Então, para o normal, entre 5 e 5,5, se o indivíduo com diabetes estiver absolutamente descontrolado, ele vai para 9, 10, 11, 12, tá? É o dobro do normal. Significa, aquela proteína, hemoglobina, está com o dobro de saturação de glicose do que devia. Então, como está acontecendo com aquela proteína, está acontecendo com todas as proteínas do corpo, inclusive aquela do vaso do pé e do nervo do pé, tá? Então, esse exame ele é um espelho do que acontece no resto do corpo. E nós temos um número, no caso do coronavírus, que o indivíduo ele corre risco quando essa hemoglobina glicada está acima de 7,6, tá? Existem estudos na literatura já bem definidos, para um normal de 5,5, 5, nós consideramos que o indivíduo com diabetes está bem controlado quando esse parâmetro está abaixo de 7%. É considerado um bom controle. Então, o indivíduo acima de 7,6 é um indivíduo que está sob risco de ter o coronavírus em função do ambiente de hiperglicemia. Por que isso? Porque o ambiente de hiperglicemia causa uma certa deficiência imunológica. O indivíduo produz menos anticorpos, as células que participam do sistema imunológico têm menor eficiência, assim como o fluxo sanguíneo do vaso do pé ou a condução nervosa. O sistema imunológico também sofre com hipersaturação de glicose e ele passa a responder menos. Então, o indivíduo fica mais suscetível a contrair a infecção pelo coronavírus, assim como
aqueles indivíduos que têm suscetibilidade porque ele tem uma deficiência imunológica, ou ele é um indivíduo que sofreu um transplante de órgão e toma alguma droga imunossupressora. E não só de contrair, mas também de se defender dele, né? Exatamente. Sim, e evoluir para formas mais graves. Então, a gente sabe que o indivíduo com diabetes descontrolado tem mais facilidade para contrair e menor facilidade para enfrentar a doença. Então, é aí que vem as formas mais graves, com envolvimento pulmonar mais grave, com envolvimento vascular mais grave. Então, é um fator de risco desde que a hemoglobina glicada, ou seja, a saturação de glicose esteja alta, tá? Então, o indivíduo com diabetes compensado, ele tem um risco igual da população. Perfeito. Doutor, e só para a gente encerrar, eu queria saber o que a Sociedade Brasileira de Diabetes oferece para ajudar os pacientes a entender a doença e aderir ao tratamento, como o senhor explicou aí, que é tão importante. Muito bem. A sociedade, ela tem um programa muito forte de educação continuada de profissionais de saúde que lidam com diabetes. Então, esse é a alma da SBD, Educação Continuada Multiprofissional. É uma das poucas sociedades científicas que não compreende só os médicos, ela compreende todos os profissionais que são envolvidos no cuidado ao diabetes. Aí nós estamos falando da enfermagem, estamos falando de nutricionista, de educador físico, de psicólogos, enfim, todos aqueles que fazem parte daquilo que a gente chama de equipe interdisciplinar que atende o indivíduo com diabetes. Então, nós temos um programa forte de educação. O segundo foco de atenção é o que a gente chama de advocacy, ou a defesa dos interesses das pessoas que convivem com diabetes. Então, onde tem imprensa, isso que nós estamos fazendo agora aqui, ou uma atividade governamental que envolva interesse de incorporação de uma tecnologia nova que vai ser bom para o indivíduo diabetes, a SBD estará lá. E o terceiro grande foco é assessorar o governo para essas demandas de tudo que diz respeito a diabetes. Então, no caso, por exemplo, dos medicamentos, a gente é acionado pelo governo ou, eventualmente, a SBD toma a iniciativa de provocar o governo para incorporar um determinado remédio ou uma determinada tecnologia, cumprindo aquele ritual todo de mostrar que tal ou qual produto ou insumo tem custo-efetividade e que o governo, na medida em que disponibiliza isso para o paciente, ele vai estar, na verdade, economizando um custo muito mais alto lá na frente. Então, a sociedade, especificamente na questão do coronavírus, ela fez um hot site logo no início, em fevereiro, março, né? Um hot site que foi agregado ao nosso site. A SBD tem um site fortíssimo, www.diabetes.org.br. É o segundo site em acesso no mundo em diabetes. Ele só perde para a Sociedade Americana de Diabetes. Em segundo lugar, vem a nossa brasileira com o site da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um site que já existe há muitos anos, ele está maduro, muito boa navegabilidade, ele é muito bem gerido, muito bem administrado por uma empresa parceira da SBD e dá acesso, tem uma área para profissionais de saúde, que é logada, como nós falamos, o indivíduo tem que ter um login e uma senha, que geralmente é o número do conselho profissional, mas tem uma outra área grande para público, que aí não é logada, é de acesso livre. Então, eu convido todos a frequentarem esse site. Nós criamos um hot site só de coronavírus esse ano, que está muito forte também, com todas essas informações que nós estamos discutindo aqui e com interfaces internacionais. Então, esse hot site está linkado com outros hot sites de coronavírus ao longo do mundo. A SBD participa desse convênio internacional, digamos assim, de conscientização e de educação para o indivíduo que precisa dessas informações.
Olha, doutor Domingos, muito obrigada por essa aula, aprendi horrores, eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo também aprenderam. Obrigada pelo seu tempo, que também, como o senhor falou, é algo bastante caro. Obrigado bastante pela essa entrevista. Marina, sou eu que agradeço em nome de toda a diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu acho que foi uma excelente conversa, você conduziu com maestria isso. E estamos aqui à disposição para outras conversas como essa, conforme a necessidade. Olha, logo mais eu te aciono, doutor. Obrigada mais uma vez. E um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos desse encontro, como eu disse, com muito mais conhecimento. E conhecimento é um investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E aqui nós tratamos do tema diabetes, uma pandemia silenciosa. Eu sou a Marina Machado, te espero no próximo podcast. Não perca, vai ser muito bacana. Aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.